Uma boa noite a todos os nossos espectadores que mais uma vez nos prestigiam. Essa é mais uma edição do projeto de diálogos da magistratura pela EMATRA, Escola da Magistratura da Amatra 9. Nós agradecemos a todos vocês que têm acompanhado, participado, comentado, compartilhado, visto todos os nossos programas. Hoje numa edição extraordinária, porque geralmente nós fazemos, tradicionalmente já, nós fazemos as nossas lives nas segundas-feiras, às 18h30, mas dada a premência do tema, dada a ansiedade natural de todos com relação à temática das audiências telepresenciais, nós fizemos essa nossa edição extraordinária na data de hoje, abrilhantada com a presença aí de ilustres amigos de longa data já dentro da magistratura, desembargadora Nair Lunadelli, corregedora do TRT da 9ª Região, juiz Marcos Blanco, vice-presidente da Amatra 9, o juiz Paulo Nadai, conselheiro de representantes pela 4ª Coordenadoria, né, Paulo? Isso, e abrange o segundo maior fórum do Paraná, o Fórum de Londrina e toda a região adjacente. E o tema de hoje, como todos os outros que nós abordamos, é para lá de espinhoso, é a questão das audiências telepresenciais. Vamos tentar dar alguma pincelada aí sobre esse tema que tem desafiado uma infinidade de atos seguidos, sucessivos, tratando de temas em diferentes tribunais do Brasil, em diferentes âmbitos do Poder Judiciário e até fora dele também, que tem gerado questionamentos no âmbito da magistratura, no âmbito da advocacia. Então é uma celeuma grande, até porque a situação é inédita, a situação é sem precedentes no direito brasileiro e, é claro, traz toda uma série de questionamentos naturais sobre isso. E, como já é tradicional, nós vamos abrir aqui com algumas considerações iniciais, já dando as boas-vindas a todos os nossos participantes. Desembargador Nair, o trabalho da corregedoria já não é uma tarefa fácil em condições normais de temperatura e pressão. E eis que temos agora uma situação absolutamente inédita, encerramento de atividades presenciais, disciplinamento excepcional de trabalho remoto, a justiça não para, evidentemente, mas está trabalhando em uma situação excepcional. Para iniciarmos nossas conversas aqui, como tem sido essa situação aí, como tem sido encarado pela corregedoria local e também pelas demais, essa situação, quais são os desafios que vocês estão vendo aí para o futuro? Uma boa noite para a desembargadora. Boa noite, Roberto. Boa noite, meus colegas, Marcos Blanco, Paulo Nadai. É um prazer estar aqui com vocês para trocarmos essas ideias. Agradeço muito o convite, Roberto. Fiquei muito feliz e honrada em poder falar com todos os nossos colegas e quem mais estiver nos ouvindo, né? Realmente, quando tomei posse, não imaginei que fosse ter tanta novidade no cargo de corregedora, né? Aquela atividade normal, corriqueira, que já não é fácil, né? Até esse momento ainda não pude muito que desenvolvê-la, né? Fiz 1 ou 2 correções e agora estamos só resolvendo problemas novos, né? São situações que ainda não tinham sido submetidas a qualquer corregedoria, né? Esse momento é um momento muito especial que nós estamos vivendo, ninguém imaginou que um dia nós pudéssemos passar por uma situação assim, né? Muitos filmes já nos mostravam esse tipo de situação, mas a gente jamais imaginou que efetivamente pudéssemos atuar num deles, né? Mas como vida real. E tudo isso implica em que a magistratura, o Poder Judiciário, os nossos tribunais superiores tentem construir uma nova solução, um novo olhar para que a gente desenvolva a nossa função, e isso tem sido feito com maestria, né? A Justiça do Trabalho ela já tem como um gênese, assim, um DNA, a inovação, né? Nós somos juízes que gostam de inovar, que gostam de criar soluções que busquem uma celeridade maior ao processo, uma simplificação do processo, não é? Para que a gente possa ser rápido e cumprir com o nosso papel na sociedade, que como se trata de verba normalmente de subsistência, ela tem que chegar ao cidadão de uma forma muito rápida, né? Então, de repente, veio essa situação toda. O PJE, Justiça do Trabalho, foi uma das primeiras a adotar. Hoje nós somos praticamente a justiça totalmente informatizada, todos os processos são digitais. E agora, tem certas situações que se tornam difíceis, são obstáculos que se levantam e
para enfrentar esses obstáculos, eu acho que precisa de muita criatividade, e muitas vezes a gente nem com ela consegue efetivamente derrubar essas barreiras que se levantam. Então, essa situação que me foi colocada, que nos foi colocada para debate, não debate, mas para conversarmos sobre ela, me parece que traz alguns desses obstáculos, algumas dessas barreiras que eu acho muito difícil de transpor, não é? Mas, de qualquer forma, nós estamos abertos para esse momento, que é novo, né? Então, todas as soluções que são apresentadas, elas serão apreciadas, nós estamos praticamente num laboratório, não é? Num laboratório para ver a forma como a gente deve proceder, como a gente deve seguir. Então, todas as formas que têm sido sugeridas, que têm sido demonstradas, que têm sido colocadas em práticas, eu acho que são válidas. Mas também todo o temor daqueles que têm receio, né, de ir além em determinados pontos também tem que ser respeitado, e eu comungo deles também. Tudo bem. Marcos, a situação aí no Oeste e também no Norte, lá, depois a gente vai passar para o Paulo para falar a respeito, mas é uma situação também complicada porque nós temos várias crises ao mesmo tempo, né? Nós entramos nessa crise, nessa pandemia mundial do Covid, mas ela já entrou aqui no Paraná com uma epidemia muito forte de dengue no Oeste e no Norte paranaense, são mais de 100 mil casos. Claro que nós não estamos comparando que as doenças, a letalidade é outra, é outro perfil, é outra gravidade, inclusive, mas assim, é um problema concreto que afeta a região, que afeta o sistema de saúde, inclusive, e afeta, querendo ou não, também as atividades judiciais. Agora estamos com crise hídrica, inclusive, parece que hoje está chovendo aí, o que é uma boa notícia, mas obviamente um acúmulo de crises para serem lidadas. Como é que tem sido o trabalho aí nessa região? Como é que principalmente o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho aí no Fórum de Cascavel e região, como é que vocês têm enfrentado, pensado isso? Como é que tem sido encarado essa situação toda? Olha, realmente, assim, esse ano tem sido um ano... Final do ano passado para cá tem sido um ano bem difícil aqui na região Oeste. Como você mesmo pontuou, todas essas crises, né, essas epidemias, pandemias, temos a crise hídrica, e eu estou aqui já há 5 anos e confesso que não tinha visto uma crise afetar tanto a agroindústria como essa que está atualmente, né? Tem afetado bastante, é uma região que geralmente quando tem crises, ela sofre, mas sofre menos, porque como aqui a base da economia é a agroindústria, é um setor econômico que tende a sofrer menos, porque trabalha com produção de alimentos, enfim. Mas essa crise tem afetado bastante, e nós temos visto isso nos processos que nos têm chegado agora nesse período, né? Muitos processos envolvendo demissões, sem pagamento de rescisórias, sem liberação de documentação rescisória, enfim. E o que nós temos procurado fazer é atender isso da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, dentro daquilo que nós podemos fazer com todas as limitações que nós temos agora com essa pandemia, né? E temos tentado fazer isso. Paulo, aí em Londrina nós temos uma situação similar nesse aspecto, porque também foi atingido pela dengue, aliás, mais atingida até em números brutos aí do que Cascavel, até porque a cidade é maior. Houve uma preocupação natural, inclusive o Fórum de Londrina foi um dos primeiros a dar uma resposta a essa situação de suspensão de atividades, porque havia uma preocupação natural com relação a isso. Depois isso acabou se normatizando nacionalmente até. Como é que você enxerga em particular hoje essa situação? Qual é a impressão, a sensação geral aí, expectativa futura? Porque o momento de parar, curiosamente, não sei se você concorda comigo, acaba sendo mais fácil do que decidir o momento de retornar, né? Quer dizer, o momento que a gente para é o momento da resposta. Agora, quando a gente retorna, é uma decisão mais delicada. Como é que você está enxergando atualmente esse cenário aí? Bom, boa noite, doutora Nair, boa noite, Roberto, boa noite, Marcos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Roberto, você tem razão, concordo plenamente com você. Decidir parar talvez seja uma decisão mais fácil,
porque é aquilo que, quando nós, juízes de Londrina, nos reunimos para tratar desse assunto, tratar de medidas que deveríamos adotar em razão da pandemia que já estava declarada e dos problemas que estavam sendo reconhecidos, entendemos que naquele momento deveríamos trazer um procedimento único para todos, para impor segurança jurídica para a comunidade e também para trazer um procedimento que fosse previsível para os advogados e para as partes. E entendemos que naquele momento suspender as audiências era uma medida que auxiliaria para que se evitassem aglomerações. Apesar de estarmos aqui termos um fórum bastante amplo em Londrina, mas recebemos uma grande quantidade de partes e advogados todos os dias. E nem sempre é possível evitar aglomerações. Então, entendemos que as medidas que havíamos adotado naquele momento, que depois foram replicadas pelos órgãos de controle, como o CSJT e o CNJ, acabaram se tornando a regra hoje, uma suspensão das audiências e depois culminaram com a suspensão dos prazos. Um dos pensamentos que nos levou a contribuir enquanto órgão de justiça para evitar que a pandemia se alastrasse, evitar que houvesse problemas com esse tipo de situação, foi justamente em decorrência da dengue, que afeta aqui o município de Londrina e a região de uma maneira muito incisiva. Então, nós já tínhamos hospitais, pronto-socorros e as casas de saúde sobrecarregadas com um atendimento a essa doença. Se não contribuíssemos, de alguma forma, com a questão de evitar a transmissão do coronavírus, estaríamos, talvez, contribuindo de uma maneira negativa para que houvesse o caos no sistema de saúde. Particularmente em Londrina, eu penso que a solução que foi adotada tem atendido bem aos anseios da população com relação à questão de saúde. E a questão jurídica, a questão do retorno das audiências, que é o momento que nós comentamos aí no início na pergunta, que é quando voltar. Na prática, essa semana eu reiniciei as audiências de conciliação, dando preferência aos processos que estavam em pauta e que foram retirados da pauta quando dos adiamentos, e temos feito utilizando a ferramenta que o CNJ disponibilizou, o Cisco Webex, com um índice de aproveitamento muito bom, ainda que não com muitas conciliações, mas pelo menos com a participação das partes e advogados. Tudo bom. Bom, feitas as considerações iniciais aqui, a gente tem que abordar uma problemática, porque não são poucas as problemáticas que surgem nessas questões. E desembargador Nair, nós vamos começar aí contigo na jugular do problema, talvez, o maior deles, né? Nós tivemos uma sucessão de atos, uma sucessão de resoluções, mas vamos trabalhar com as que na prática estão predominando, que são as resoluções 313 e 314 do CNJ e, mais recentemente, o ato conjunto da presidência, vice-presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o ato 6. Esse ato 6, ele manteve, pelo menos na visão da magistratura, uma certa ambiguidade quando ele fala sobre as audiências telepresenciais, porque quando ele vai lá falar no artigo 16, ele utiliza dois verbos que, na história do direito, são verbos problemáticos, dever e poder. Então, ele coloca lá que as audiências deverão retornar de forma gradual, seguindo ali os seus incisos, e depois ele estabelece nos incisos que eles poderão ser adotadas a partir de tais datas. E, é claro, tanto a magistratura, mas também a advocacia, naturalmente, as partes mesmo, ficam coçando a cabeça. É obrigatório? Tem direito de resistência a isso? Eu posso discordar? Não posso? Depende de alguma concordância? É uma faculdade do juiz? Enfim, é uma situação delicada. Pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro exame, desembargadora, como que a desembargadora tem enxergado essa situação? É muito interessante, realmente, isso houve uma grande discussão também no Colégio de Presidente e Corregedores, né? Essa dúvida surgiu para todos. Mas, Roberto, analisando sistematicamente essas normas que você citou, primeiro o ato número 6,
No artigo 5º, a gente já verifica que a normativa diz assim: está temporariamente vedada a realização de audiências e sessões presenciais, podendo ser realizadas por meio virtual ou telepresencial, observando-se no pertinente o disposto nas resoluções 313 e 314 do CNJ, ok? Então, quando ele diz aqui no artigo 5º, que me parece que ele trata de uma forma ampla, de uma forma geral, ele faculta, ele diz podendo ser realizadas de forma virtual ou telepresencial. No artigo 16, quando ele determina ali que ele a retomada, a forma da retomada das audiências, ele estabelece assim: as audiências nas unidades judiciárias ou nos Sejusques JT, por meio telepresencial, deverão ser retomadas de forma gradual, na seguinte ordem. Eu entendo aqui, até por conta dessa... Esse antagonismo que há realmente entre no artigo 5º, poderá, e aqui deverá, eu vejo que aqui, quando ele trata, ele usa o verbo deverão, ele diz ser retomadas de forma gradual. Então, me parece aqui que essa obrigação, ela é imposta à forma que deve ser retomada a audiência, gradualmente, nos termos, na seguinte ordem. Aí ele traz aqui aquela gradação. Então, a partir do dia 4, aquelas audiências de conciliação, aí a partir do dia 11, a partir do dia 25, instruções e unas. Então, esse deverão, no meu entender, e em razão dessa disposição que é contida no artigo 5º, e também as outras disposições que deixam a critério do juiz, né, praticar o ato ou não, quando há a informação ou um pedido de qualquer um dos participantes deste ato de suspensão, me parece que essa obrigatoriedade ela tem que ser vista de uma forma restritiva e apenas quanto à retomada das audiências, que elas não poderiam ser retomadas da forma ampla, geral, e simplesmente tornar a pauta da vara do trabalho numa pauta virtual, não é? Isso tem que ser feito de um escalonamento que foi colocado nos seus incisos, e mesmo pelo juiz que vai adequar sua pauta, ele tem que fazer de uma forma escalonada. E mais um detalhe que me convence ainda mais de que determinados tipos de audiência, como a audiência de instrução, ou audiência una, onde nós temos que ouvir testemunhas e partes eu acho menos problemático, mas o maior problema me parece ser testemunhas, não são só essas audiências que se refere o ato. O ato se refere em audiência de uma forma genérica. Então, aí estão incluídas as audiências iniciais, as audiências de conciliação, as audiências de encerramento de instrução, que devem ser, sim, feitas de uma forma virtual, por videoconferência ou telepresencial, qual seja o termo que for usado, porque isso não deixa o processo estagnar, parar. Isso vai gerar processo para sentença. Nós estamos trabalhando. Mas, com relação à audiência de instrução, oitiva de testemunha, eu tenho muita cautela, porque entendo que são inúmeros os princípios que podem ser efetivamente violados ali com a oitiva. Toda a normativa que nós temos que ela prevê ou ela possibilita a realização desse tipo de audiência, de vídeo presencial, videoconferência ou telepresencial, ela estabelece um ambiente controlado, sob o controle do juiz da ação, da causa, do processo. Então, me parece que, e ali eu, quando fiz a minha saudação a todos e quis me referir a barreiras, essa, para mim, é uma barreira intransponível. Eu acho muito temerário, porque nós não temos como garantir a nenhuma das partes, nós não temos como garantir a nós mesmos, como julgadores, a certeza de que aquela prova ela é imaculada, que ela não está viciada por algum tipo de contato externo, de alguma orientação ou de algum outro tipo de situação que pode viciar essa prova. Então, a mim, me parece que, claro,
se houver concordância dos advogados de ambas as partes com relação à produção desse tipo de prova, me parece que aí é um obstáculo que pode ser superado. Mas realizar de uma outra forma, eu acho que pode gerar uma série de incidentes processuais, uma série de nulidades que podem ser arguidas num eventual recurso ou em razões finais, um recurso. Então, me parece que realmente essa é uma barreira intransponível. Mas eu estou aberta a sugestões. Se alguém descobrir a solução, pode propor que eu vou acolher e será ótimo adotá-la, porque realmente isso é um entrave para nós, não é? É um entrave, porque os processos, eles realizam-se a audiência inicial, mas quando a prova produzir, ele vai ficar parado, aguardando ali a retomada das atividades presenciais, que infelizmente nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Eu tenho muita esperança que seja já a partir de 1º de junho, mas me parece que a minha esperança não tem muito fundamento a nível nacional, né? Porque nós estamos vendo a nossa realidade, né? Que é um pouco diferente do que nós vemos nacionalmente. Então, eu estou aberta a sugestões, quem encontrar a solução, todos nós vamos aplaudir de pé, mas eu acho que realmente é uma barreira difícil de transpor. Marcos, nós sabemos que nós trabalhamos essencialmente no nosso dia a dia com 5 principais modalidades de audiência. Nós temos, quando você tem a bi ou tripartição, nós temos as audiências iniciais, instrução e encerramento, temos as audiências unas e temos também audiências puramente de conciliação. Nesse cenário de audiências telepresenciais, como é que você enxerga essas modalidades? Algumas devem funcionar e podem ser adotadas, algumas são inúteis e nós podemos simplesmente ignorá-las, outras são impossíveis de serem realizadas ou dependem da colaboração. Enfim, como é que é essa tua antevisão inicial disso? Bom, assim, audiência por videoconferência não é novidade, né? Ela já é realizada há algum tempo, né? Na Justiça Federal, na própria Justiça do Trabalho, eu já tive experiência com audiência por videoconferência, o Braulio já teve, vários colegas já tiveram, antes mesmo desse Cisco, Webex, enfim. Assim como a desembargadora Nair, eu vejo uma certa dificuldade na realização da audiência de instrução e com relação à UNA eu vejo uma impossibilidade, né? Com relação à UNA eu vejo uma impossibilidade, porque é complicado. Uma audiência UNA, você imaginar, o advogado aqui, num dispositivo, a parte em outro local, no outro dispositivo. Estou falando do advogado do autor. Ele tendo que se manifestar sobre documentos, sem estar com o seu cliente presente, para perguntar sobre os documentos, como é que ele faz? Como é que essa audiência prossegue? Assim, pelo menos, UNA, eu vejo uma impossibilidade. A de instrução, eu vejo certas dificuldades com relação à rigidez da prova. Porque o sistema, como o pessoal que participou daquele curso EAD da Escola Judicial, que o Braulio explicou, o sistema em si ele tem as ferramentas que possibilitam que você, no sistema, garanta a incomunicabilidade de quem não depôs com quem depôs. Mas nós não temos controle do ambiente externo, onde essas pessoas estão, né? Nós não temos o controle para saber em que circunstâncias essas pessoas estão depondo, se realmente esses depoimentos não estão sendo maculados. Então, assim, eu vejo uma certa dificuldade. Impossível? Não vou dizer que é impossível, porque não é impossível, como o desembargador Nair disse, né? Vamos ter sugestões, vamos pensar, de repente a gente consegue achar um caminho em que a gente consiga superar esses obstáculos. O caminho, o meio mais fácil que eu vejo de superar esse obstáculo é havendo concordância dos advogados, como o caso em que eu citei que eu fiz, que foi o caso de uma testemunha que residia no exterior, em que ambos os advogados concordaram em ouvi-la por videoconferência, ela na casa dela, né, lá nos Estados Unidos. Então, nesse caso, ambos concordaram e nós fizemos a audiência. Então, havendo concordância dos advogados, eu não vejo dificuldade alguma em se fazer a audiência. Agora, não havendo, eu também, sinceramente, tenho uma certa dificuldade de superar alguns obstáculos aí. Pode ser uma limitação minha aí, mas vejo uma dificuldade. A audiência de conciliação eu acho perfeito. Conciliação, encerramento de instrução para você poder dar andamento nos processos, poder encerrar eles para poder sentenciar. Perfeito, eu acho que isso aí é tranquilo, isso é muito bom de se fazer. Agora, a instrução em si, eu não sei se o custo-benefício vale a pena. Não sei se por aí 3, 4 meses de suspensão de atividades vale a pena você correr o risco
desse processo, de repente, ser anulado daqui 2, 3 anos e você ter que retornar e refazer todos os atos novamente. Não sei se o custo-benefício aí vale a pena. Obrigado, Marcos. Nadai, você recentemente fez, hoje inclusive, fez audiências aí em Londrina, usando já a plataforma, e foram audiências de conciliação, me parece, mas já está havendo a designação de audiências de instrução, em tese, porque essa é a regra agora, pela sistemática telepresencial. O que você pode falar para nós aí sobre o que você sentiu aí? Primeiro nessas audiências de conciliação e as eventuais dificuldades que você pode antever aí com relação às futuras audiências de instrução. Roberto, o seguinte, as audiências de conciliação, elas fluem muito bem, desde que os advogados possuam bons equipamentos para se fazer presentes nas audiências e também estejam em um ambiente adequado. Então, nós temos que associar conhecimento tecnológico do advogado, que não são todos os advogados que dominam esse tipo de ferramenta, a existência de uma tecnologia suficiente para comportar a conexão que demanda, a audiência por videoconferência, e também um ambiente isento de ruídos, isento de interferências externas. Em regra, as audiências de conciliação que nós fizemos, elas tiveram um bom resultado. Nós conseguimos compreender bem os advogados conseguiram nos compreender bem, houve um diálogo bem frutífero com relação a isso. Eu tenho uma lista de problemáticas a serem resolvidas para as audiências de instrução. E nas minhas anotações, eu entendo que a única audiência de instrução que é possível se fazer com alguma margem de segurança, não completa margem de segurança, é aquela audiência só para a oitiva de partes. Pois aí é mais fácil você selecionar as audiências em que há apenas um autor e um réu. Você tem uma maneira um pouco mais adequada de fazer um controle, porque é apenas um depoimento que não deve ser presenciado pelo outro, e muitas vezes esse depoimento acaba sendo até desnecessário. Então, na prática, é algo mais simples de se resolver. Agora, durante uma audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nós também não podemos generalizar, pois há algumas situações em que nós temos apenas uma testemunha a ser ouvida, nós temos, às vezes, uma testemunha por carta precatória, em que já haveria a produção da prova, ainda que não no ambiente controlado pelo próprio juiz, mas no ambiente distinto. Então, nós poderíamos avançar nesse sentido. Mas nós temos alguns pequenos problemas para aquelas audiências tradicionais, onde nós ouvimos 2 ou 3 testemunhas, ou até 2 ou 3 testemunhas por cada parte. Uma das questões que nós deveríamos pensar, além do que já foi dito aqui com relação ao isolamento das testemunhas, é na preparação da audiência. Ou seja, com quantos dias de antecedência nós deveríamos notificar, intimar e cientificar as testemunhas? Quem faria a cientificação? Quais os requisitos mínimos de tecnologia que a testemunha deveria possuir para se fazer presente à audiência? Durante a audiência, além dos problemas de que uma testemunha não ouça o depoimento da outra, nós temos alguns outros detalhes a serem solucionados. Digamos que a conexão caia no meio durante a audiência. O que faremos? Conseguir se reconectar, prosseguir o depoimento. Digamos que no meio do depoimento ela perca totalmente a conexão e não volte mais. O que faremos? Suspendemos a audiência, designamos para um outro dia, retomando a gravação, ou seja, partimos aí de alguns problemas iniciais que nós precisamos regulamentar. Não fosse isso, nós podemos ter durante a audiência contradita a testemunha. Essa testemunha que vai produzir a prova da eventual contradita não necessariamente pode estar logada na sala, mas pode estar presenciando o depoimento prévio de alguma outra testemunha. Possibilidade de se fazer a cariação entre testemunhas. Faríamos isso naturalmente durante
usando o sistema de videoconferência, digamos que o autor esteja, por exemplo, atuando em jus postulante, ou o réu atuando em jus postulante. Como é que conduziríamos a intimação dessas testemunhas, o contato com as testemunhas e todas essas situações? Condução de testemunhas para audiências por videoconferência. Como é que faríamos isso? Talvez tivéssemos que o oficial de justiça, em vez de trazer a testemunha, ele teria que levar um dispositivo eletrônico para... Levar o celular do tribunal até a testemunha. Ou seja, na minha opinião, cabe ao juiz fazer um filtro, fazer uma separação dos processos de acordo com o risco, risco-benefício daquilo que é possível, com margem de segurança, não só para o Poder Judiciário, mas para as partes, e para uma decisão judicial justa, fazer um filtro, separar os processos em que é possível fazer avançar para a instrução e outros necessariamente deverão aguardar a retomada das atividades presenciais. O tempo, como já dizem há muito tempo, é inimigo da perfeição. E nós temos que buscar fazer as coisas corretas, né? Nadai, antes de passar de volta para a desembargadora Nair, você foi diretor, 2 gestões seguidas, diretor de informática da Associação dos Magistrados, conhece como ninguém, principalmente essas questões telemáticas, e ajudou a montar, inclusive, nosso sistema interno e compreende essas dificuldades. Uma das dificuldades que nós temos quando a gente fala de informática, e eu acho que todo mundo que tem participado de lives e videoconferências e realizado esse trabalho remoto tem percebido, é que parece que o rendimento cai, no sentido de que assim, a gente precisa de mais tempo para fazer as mesmas coisas. Você fez as audiências de conciliação, por exemplo. Como é que foi a duração delas? Foram rápidas? Precisa dar um tempo maior mesmo para fins de acomodação? Como é que você tem sentido isso? Roberto, as audiências de conciliação, elas foram, em regra, sucintas, foram rápidas. Cada audiência demorou ali em torno de 3 a 4 minutos. Não houve maiores problemas com relação às audiências de conciliação. Mas isso se deveu ao fato de que os advogados e as partes que se fizeram presentes às audiências não tiveram qualquer tipo de problema para acesso ao sistema, seja para o próprio uso do Cisco Webex e também para acesso ao seu próprio hardware, ou do celular ou de computador. Então, nenhum deles apresentou algum tipo de problema, exceto um autor que gostaria de estar na audiência e a advogada informou que ele não estava conseguindo acessar pelo link que tinha sido encaminhado, mas aí o problema se evidencia como do próprio autor, porque a advogada mesmo acessou pelo link e nós estávamos na sala de audiência. E claro que isso não trouxe nenhum prejuízo para a parte, mas em regra, e como medida de cautela, até que todos aprendamos a lidar com essa ferramenta e com essa dinâmica, a minha sugestão é que os intervalos para as audiências devam ser pelo menos 20 minutos ou 30 minutos, para que possamos garantir a fluidez da audiência e que possamos resolver quaisquer problemas tecnológicos que possam ocasionar que uma audiência invada o tempo da outra, né? Tudo bem. Desembargadora, o Paulo ele mencionou na manifestação dele, por exemplo, a questão de um incidente de carta precatória, por exemplo. E a carta precatória é uma questão que também tem nos chamado a atenção, porque ela também foi objeto de uma regulamentação em ato, uma regulamentação que, como todas as coisas que acontecem atualmente, um pouco sui generis, porque ela prevê o cumprimento da carta precatória pelo próprio juízo deprecante, não pelo juízo deprecado. Basicamente dizendo, olha, já que você vai ter que cumprir por videoconferência, então pouco importa se é o juízo deprecado ou deprecante que vão fazer, o deprecante consegue dar conta do recado. Que na verdade não é tão simples assim, porque é uma questão de intimação da testemunha, de presença, e os próprios tribunais possuem sistemáticas próprias de cumprimento dessas determinações. E, rigorosamente falando, a verdade é que, uma vez emitida a carta precatória, o CPC estabelece quais são as hipóteses de recusa de cumprimento da carta precatória. Não está entre elas o juízo deprecante pode ouvir por videoconferência. Não aparece lá entre as hipóteses de devolução da carta precatória. A desembargadora vê de alguma forma, quer dizer, vamos supor aqui,
tanto na condição de juízo deprecante aqui do Paraná, como de juízo deprecado, recebendo uma carta precatória. A Corregedoria já tem algum pensamento sobre essas situações? Cumpre, não cumpre? O juízo deprecante que tem que cumprir mesmo? Aguarda, espera? Enfim, como é que se lida com uma situação dessa? Veja só, Roberto, no final do ano passado, no último Colle-Precor, foi assinado um termo de convênio pela presidente Marlene, à época, e o corregedor Sérgio Murilo, que previa a adesão a esse convênio, que foi um sistema, um procedimento desenvolvido por Santa Catarina e que prevê justamente essa situação, de ser ouvida a testemunha no juízo deprecado, mas ela será inquirida pelo juízo deprecante. O juízo deprecante é que determina ali o horário, diz quais são, vamos dizer, as datas que ele tem disponíveis, para que o juízo deprecado, então, faça a intimação da testemunha, mas essa testemunha será ouvida no ambiente controlado do Poder Judiciário, numa sala, na Vara do Trabalho, especialmente montada para isso. Esse termo de convênio, ele estava... Quando veio toda essa situação caótica, que daí isso atropelou, e de uma forma resolveu, né? Não só atropelou, mas resolveu, porque para colocar em prática esse convênio, nós tínhamos que ter esse ambiente em todas as varas do trabalho, um ambiente próprio, para que essa testemunha fosse, então, intimada para comparecer naquele local e ali ser ouvida pelo juízo deprecante. O auxiliar da sala da assistente da sala de audiência é que estaria presente ali na sala, não é? Então, na verdade, ele tem o controle ali, ele sabe que a testemunha está isolada, não há esse tipo de dificuldade que hoje nós estamos enfrentando. Então, nós estamos ainda tentando regulamentar esse convênio para colocar em prática. Houve uma série de cartas precatórias que foram devolvidas sem cumprimento, porque, na verdade, não chegou ao primeiro grau esse termo de convênio de uma forma muito clara, até porque não havia ainda instrumentalização para que fosse cumprido os termos do convênio. Agora, com a plataforma, me parece que isso tudo ficou superado, não é? Porque vai ser possível ouvir a testemunha, né? O próprio deprecante é que vai inquirir, mas aí na sala... controlada no Poder Judiciário, no ambiente da Vara do Trabalho, e onde há ali o assistente da sala da audiência atestando até esse fato dela estar ali sozinha e de todas as formas. E isso é um problema muito sério, Roberto, não só a carta precatória, agora já passando para um ponto mais genérico, porque nós tivemos adiadas nesse período de quarentena, nós tivemos adiadas em torno de 14 mil audiências, 14 mil, mas nós temos 24.114 ainda marcadas e que provavelmente serão adiadas se a quarentena se elastecer por um período maior. E temos casos novos chegando em torno de 7 mil, então nós já temos hoje um total de 33.594 audiências que têm que ser realizadas. Então, veja só, nós temos que, neste momento, realizar o que for possível, como as audiências iniciais, encerramento de instrução, ou nem realizar audiência inicial, como tem sido feito por muitos juízes que optam pelo procedimento do 385 do CPC, para que a gente possa começar a dar vazão a esse tanto de audiência que nós vamos ter que enfrentar. Outro aspecto que eu acho assim, muito importante salientar aqui, que me chamou a atenção quando eu vi esse número, é que em abril de 2019, foram ajuizados 9.113 casos novos. Em abril agora de 2020, com a quarentena de advogados, né, e o próprio Poder Judiciário, nós estamos num período de exceção, né, já foram ajuizadas 7.621. Quer dizer, com todo o represamento que não há, teoricamente, contato do advogado com o cliente, né? O cliente não está ali conseguindo o acesso pleno ao seu advogado, ao escritório, para ajuizamento de novas ações. Nós já temos 7.621, então eu creio que esse número vai explodir. Quando nós voltarmos, nós vamos ter um ajuizamento muito grande de novos casos. Então, nós temos que estar preparados para essa avalanche que virá.
né? Nós temos que nós vamos ter que mudar muita coisa no nosso procedimento, no nosso olhar para as audiências, né? Nós vamos ter que ter uma gestão muito específica para a pauta de audiência, nós vamos ter que ter uma análise prévia dos processos para verificar a necessidade de um tempo maior ou um tempo menor, fazer um aproveitamento da pauta muito grande para que a gente não estoure todos os nossos prazos, não é? Claro que também a corregedoria vai ter um outro olhar. Hoje a corregedoria, e amanhã, após esse período de quarentena, ela não vai poder mais ter um olhar de controle, né, de fiscalização exclusivamente, mas sim de colaboração, né? Colaboração com métodos, sugestões para montagem de pauta, para que isso possa realmente ser extremamente útil, né? Extremamente, a pauta tem que ser muito bem pensada para que a gente possa dar vazão a todos esses processos que virão. Então, a corregedoria terá esse olhar, né? Nós estamos prontos para colaborar, e essa colaboração é um dos pilares que eu tracei para a minha gestão. Nós temos já desenvolvido alguns projetos, e um projeto que determina ali a desempenho, avaliação, valores e também índices, que chama-se D.A.V.I. onde a gente oferece uma análise de gestão para a vara que tem taxa de congestionamento muito alta, né? Faz uma avaliação, e aí até a vinda dessa quarentena era presencial, com entrevista a cada servidor, a cada diretor, e isso sempre, claro, com o prévio consentimento do juiz e com o diretor, o seu juiz e o seu diretor, eles solicitam isso para nós. Então, nós temos esse contato com o servidor para poder avaliar o olhar desse servidor, o porquê que aquilo não está sendo bem aproveitado, aquele trabalho, aquele potencial. Então, nós fazemos essa avaliação e propomos uma sugestão de gestão. Foi muito interessante que numa das varas que nós tivemos, o primeiro projeto, que nós levamos umas coisas muito simples, e isso já foi uma mudança tremenda na vara, porque foi um ajuste entre os próprios juízes, juiz titular e juiz auxiliar, ajustaram alguns procedimentos que trouxe uma agilidade tremenda já para a vara. Então, um olhar de fora, um olhar colaborativo. E nós temos algumas varas que têm condições de ajudar aquelas que estão com maior taxa de congestionamento. Como a corregedoria ficou com 10 e agora o presidente me deu mais 4 FCs, então nós temos 14 FCs para serem usadas nesse projeto. Então, a vara que auxilia a vara que tem um problema maior de taxa de congestionamento, que cede parte do tempo do trabalho do seu servidor para aquela outra vara, ela recebe essa FC5. E assim nós estamos tendo um bom resultado, nós temos tido muita colaboração, varas, inclusive, que já têm FC5, que não tem para quem dar. Então, elas já estão ali com a lotação perfeita. Não, a gente vai ajudar porque a gente pode ajudar, porque a gente tem um espaço na nossa rotina diária para fazer isso. Então, nós vamos ter que ter esse olhar colaborativo, né? E a corregedoria vai estar sempre à disposição de todos os juízes do trabalho, de toda a magistratura do Paraná, para colaborar, para que no final a gente possa absorver toda essa avalanche que virá, e absorver e sair dela de uma forma muito melhor do que entramos. Gostaria aqui também de enfatizar a grande produtividade dos juízes com relação às sentenças, com relação às decisões. Nós certamente passamos de 8.000 a 9.000 decisões, sentenças foram quase 5.000 com julgamento de mérito. Hoje nós temos um saldo muito pequeno de sentenças para serem proferidas, temos em torno de 413 sentenças, que considerando o universo todo do Paraná, isso é um número muito pequeno, né? E até eu pedi a colaboração dos colegas para que a gente possa, de repente, chegar zerado, né? Ou perto disso, para que a gente possa, quando voltar de uma forma enxuta, e a gente vai poder sair de toda essa situação de uma forma ainda melhor do que quando a gente entrou nela. Tudo bem. Me alonguei, né?
nós estávamos falando aqui sobre as dificuldades da questão da instrução, o que deveria ser observado, o próprio Nadai trouxe várias problematizações em cima disso, e você mais cedo tinha destacado para nós, eu até gostaria que falasse sobre isso, porque eu mesmo desconhecia esse tema, que é o fato de que existe uma resolução do CNJ tratando sobre alguns direitos, principalmente das testemunhas e dos partícipes em videoconferência, que é a Resolução 105. O que você viu dessa Resolução 105 aí que pode colaborar conosco aí? Sim. Não, só refazendo, antes, voltando ao que eu falei antes, que eu falei das dificuldades que eu visualizo, considerando uma audiência completa, né? Ouvir partes, testemunhas, enfim. Agora, como o Nadai pontuou, ouvir só partes, ou quando as partes dispensam suas oitivas recíprocas, vou ouvir uma testemunha, eu acho que a audiência por videoconferência funciona perfeitamente, não vejo problema nisso. Né? Agora, o problema é quando você tem uma audiência completa, que daí aí a coisa fica um pouco mais difícil. Agora, com relação à Resolução 105, hoje à tarde eu fui dar uma procurada na internet e falei, bom, vamos ver se tem alguma normatização sobre videoconferência, porque não é novidade videoconferência, né? E eu achei essa Resolução 105 do CNJ, que trata especificamente da audiência por videoconferência no processo penal. E ela estabelece o seguinte, que o interrogatório e a oitiva de testemunha por videoconferência, ela é exceção. A regra é o interrogatório e a inquirição de testemunha de forma presencial. Diz isso o artigo 5º dessa resolução. E o artigo 7º diz que o interrogatório, ele assegura os seguintes direitos. O direito da presença do advogado ou do defensor na sala onde for prestado o interrogatório, e o direito da presença do advogado ou defensor na sala onde for realizada a audiência una ou de instrução. Né? Só para destacar esses dois direitos que pontuam bem aí a questão da questão do controle dos ambientes. Né? O advogado estar presente tanto no ambiente onde a testemunha está sendo inquirida, ou o réu preso, no caso, ou o réu solto também pode ser, e o advogado estar presente na sala onde está sendo feita a audiência de instrução. Isso é uma forma de controle do ambiente que também a gente tem no artigo lá no 453, parágrafo 2º do CPC, que fala da audiência, da inquirição de testemunha por videoconferência numa sala dentro do fórum. O Poder Judiciário deve dispor dessa sala, que é dentro daquilo que está naquele termo de convênio que a desembargadora Nair falou, foi firmado entre o TRT Paraná e o TRT Santa Catarina. É dentro dessa linha, né, que é você ouvir a testemunha no ambiente controlado. O que nós temos agora na situação da pandemia é ouvirmos uma testemunha por videoconferência em ambiente não controlado. Essa é a questão que se coloca. Marcos, só para complementar essa questão aqui, porque tem esse normativo, não há dúvida nenhuma, mas uma coisa que me chamava a atenção por bastante tempo ali é que quando nós tivemos, por ocasião do advento do novo CPC, nós introduzimos no direito brasileiro, se é que já não existia antes, o conceito de negócio processual. Quer dizer, a possibilidade das partes deliberarem a respeito de questões de rito, procedimentais que deveriam ser observadas. A instrução normativa 39 do TST, ela pegou e quando ela disse, o que se aplica e o que não se aplica, vamos supor que dê para fazer isso através de uma resolução, ela pegou e disse, olha, negócio processual não se aplica no processo do trabalho. Tá escrito lá, acho que artigo 2º, um dos incisos. Uhum. Como é que você enxerga essa disponibilidade das partes com relação exatamente a essas regras, né? Então diz, olha, você tem que garantir tudo isso à testemunha, mas as partes não acham necessário. Você mesmo mencionou inicialmente lá, eu já fiz uma oitiva de uma testemunha que estava nos Estados Unidos, as partes concordaram, não tinha nenhuma preocupação com o ambiente externo, não deixa de ser um negócio processual, porque eu estou dizendo, olha, a gente pode descartar todas essas preocupações, por quê? Porque as partes toparam. Qual que é o grau de disponibilidade das partes com relação a isso? É integral? Ele pode dizer, olha, de repente, vamos supor aí, marquei uma audiência de instrução, o autor não compareceu, as partes podem dispensar o comparecimento mútuo, dizer, olha, se não comparecer, não tem confissão. Tem esse limite de disponibilidade em relação a isso? Como é que você enxerga? Veja, a lei diz que há um limite. Né? O difícil é você estabelecer esse limite. Né? Aí é que é um grande X da questão, estabelecer esse limite. No caso, por exemplo, esse caso que eu citei, que as partes concordaram em ouvir essa testemunha, eu vejo que isso é plenamente possível. Desde que eles concordem em a parte estar num ambiente não controlado,
ambos concordaram, até porque é aquele princípio que você não pode alegar uma nulidade a que você deu causa, né? Ou o comportamento contraditório, melhor dizendo, né? Você concordou com aquilo, depois você não pode vir aqui alegar nulidade. Então, eu acho que nesse ponto é plenamente possível. O que seria impossível dentro do negócio, dentro do processo de trabalho, que se trata de direitos, em tese, no meu modo de ver, direitos disponíveis, né? Eu estou tratando de direitos disponíveis. A gente concilia. O direito do trabalho não concilia. As partes não abrem mão. Então nós estamos tratando de direitos disponíveis. Então, eu vejo assim, acho que muita pouca coisa teria uma hipótese de você não poder conciliar normas processuais. Essa disposição do TST, né, com a devida vênia aí, né, acho que extrapolou um pouquinho daí do que lhe compete, né, porque normas processuais, acho que vigora o princípio da legalidade estrita, né, pelo menos o que está na Constituição Federal. É que a gente, às vezes, o pessoal fica naquela ansiedade, né, eu preciso de uma orientação, aí baixa uma orientação. Vamos orientar porque esse pessoal não sabe bem o que fazer, vamos dar um norte para eles. Na prática, rigorosamente, a gente está vivendo no reino do negócio processual agora, né? Porque todas essas sistemáticas é negócio processual, quer queira, quer não. Mas a gente sempre fez isso no processo de trabalho da La Barba, a gente sempre fez. A gente sempre convencionou, a gente não teve prova emprestada, sempre as partes convencionavam isso, convencionavam aquilo. A gente, olha, desde que eu estou na justiça de trabalho há 25 anos, a gente sempre convencionou dispensar o comparecimento de uma determinada parte na audiência de instrução, e isso não importaria em confissão. Isso sempre foi aceito. Né? Isso no processo de trabalho, a gente sempre fez isso. E sempre foi aceito e não vislumbro, no meu modo de ver, não vislumbro nenhuma nulidade nisso, nenhum óbice no meu modo de ver. Entendi. Paulo, como foi mencionado no começo aqui da nossa conversa, existem muitas conclamos, digamos assim, a colaboração mútua, a todo mundo se ajudar, a todo mundo se auxiliar. E eu já tive a oportunidade de ver algumas lives, especialmente com representantes da advocacia, mencionando que é perfeitamente compreensível, não é uma questão de colaborar ou não colaborar, mas é que, obviamente, o advogado está ali defendendo os interesses do seu cliente. Se ele acha que um determinado procedimento vai prejudicar a defesa do seu cliente, evidentemente, ele vai se opor, ele vai manifestar alguma resistência. Você mencionou que você fez essas audiências de conciliação e algumas dessas audiências foram infrutíferas, está designando as audiências de instrução. Como é que você enxerga a questão da resistência a essas audiências? Quer dizer, o advogado pega e diz, olha, eu não concordo. O juiz respeita, nesse caso, a oposição do advogado, ou não é disponível, a pauta faz parte do poder da jurisdição, efetivamente. Nesse caso, as partes têm que observar, e se o juiz disser que tem que comparecer e não tem resistência, intima antes, pergunta se aceita, ou designa e espera para ver se haverá oposição. Enfim, como é que você enxerga o procedimento nesses casos aí? Roberto, eu vou lhe responder com mais algumas problemáticas. Meu Deus do céu, mas aí não dá. Para fundamentar a minha resposta. A doutora Nair vai anotando todas as coisas aí, que amanhã ela vai baixar um ato aqui e a gente está perdido. Né? Não vai poder fazer mais nada. Você imagina, assim, a CLT, ela não trata de audiência por videoconferência. A CLT tem um procedimento que é claro e que exige a presença das partes na audiência, trata inclusive de quem pode substituir as partes nas audiências, e a nossa aplicação que fazemos das audiências por videoconferência, ela vem da interpretação supletiva do próprio CPC, onde o termo, que nós já bem colocamos aqui no começo dessa nossa conversa, é poderão. Ou seja, não é obrigatório. Esse poderão, eu acredito que ele parte da iniciativa do juiz em adotar determinada tecnologia e também deve observar os limites que a própria parte tem para aderir a essa tecnologia. Imagine nós, e agora começam as problemáticas, quando tratamos, por exemplo, de audiências mais simples, como por exemplo, audiências iniciais ou audiências para encerramento de instrução, ou ainda audiências unas, em que não possamos produzir as provas ou só façamos uma bipartição da audiência una. Para isso, nós
talvez devamos exigir que a parte apresente a defesa de maneira eletrônica antes da audiência. Mas isso não é obrigatório, a parte pode apresentar a defesa, inclusive de maneira oral. Suponhamos que a parte não tem advogado, o autor não tem advogado ou o réu não tem advogado. E também nós tratamos e lidamos com pessoas de baixo poder aquisitivo, muitas vezes, que não têm acesso à internet. Nós decretaríamos uma revelia em razão do não comparecimento de um marceneiro a uma audiência una, em que se realizou por videoconferência e ele não constituiu advogado, não teve oportunidade de comparecer para apresentar sua defesa oral, ou até mesmo para dizer se tinha alguma proposta de conciliação, e o mesmo pode ocorrer na audiência inicial. Então, na minha opinião, o problema não se resume apenas às audiências de instrução ou audiências em que vamos produzir provas. Nós temos que respeitar as limitações pessoais das partes e as limitações tecnológicas. Então, ainda que eu esteja designando audiências, foram poucas por hora, mas vou designar outras tantas, ainda que esteja as designando, penso eu que se houver qualquer oposição pelas partes ou pelos procuradores, eu devo respeitar. Mas eu não posso impor um procedimento que vai trazer algum tipo de prejuízo às partes. Quando retomarmos as audiências de maneira presencial, esses processos em que não foi possível utilizar o recurso da videoconferência serão reincluídos em pauta normalmente. Mas a minha orientação e a minha postura será de respeitar as dificuldades das partes. Porque essas questões, obviamente, elas não são puramente cerebrinas, né, Paulo? Elas têm repercussões práticas. Eu vou te dar só um exemplo aqui, até para... Talvez aí você queira comentar algo a respeito, mas vou dar só um exemplo da regulamentação que saiu na 12ª região. A 12ª região pegou e disse o seguinte, olha, a não participação injustificada, tudo bem, ela dá espaço para justificativa, na audiência telepresencial equivale ao não comparecimento para fins das sanções previstas na legislação processual e trabalhista. Ou seja, não compareceu na audiência que eu designei em caráter telepresencial, se for o réu, gera confissão quanto à matéria de fato, se for o autor, gera, no mínimo, arquivamento da demanda, o que, em se tratando em períodos aí de custas e períodos de necessidade de preencher alguns requisitos para novo ajuizamento da ação, pode ser problemático. E como você bem mencionou, não é raro, eu até diria que a maior parte dos casos de ius postulandi que eu já presenciei foram do réu. Do autor, né? O réu é que comparece em juízo porque não tem condições de custear a defesa e nós não temos uma defensoria pública para processo do trabalho, que é uma questão aí que depois toda essa reforma sindical talvez tenha que ser revista. Como é que funcionaria essa questão de justificativa? Vamos pegar um exemplo, uma situação em que você enfrentasse isso. Olha, designei a audiência uma audiência una, que seja, tá? Ou você não faria una, precisamente por conta desse risco, mas ou designei uma audiência inicial, o réu não compareceu, gera os efeitos, vamos pro impacto já previsto no CPC, desculpa, na CLT, e a parte depois que, se for o caso, que se insurja contra, como é que você lidaria com essa situação? Roberto, nós temos que imaginar, por exemplo, que no Brasil a maior parte da população ela utiliza telefone celular pré-pago. No mundo de desempregados que nós temos hoje em dia, a pessoa vai preferir comprar arroz e feijão do que colocar crédito no celular para poder participar de uma audiência telepresencial. Então, na minha opinião, nós temos que ter uma espécie de bom senso, de percepção da realidade para evitar aplicar qualquer tipo de penalidade para as partes que não comparecerem à audiência telepresencial. Eu acredito que a melhor medida, não estou designando audiências iniciais, não estou designando audiências unas, até para não criar esse tipo de problema. Mas não critico quem vai fazer adotar esse tipo de procedimento, pois cada um tem a sua visão do mundo. E está dentro da legalidade. Uhum. Mas acredito que qualquer ausência, seja do autor, seja do réu, ela não deve implicar em qualquer tipo de penalidade imediata, mas a parte deve ser intimada para justificar qual foi o motivo da sua ausência à audiência telepresencial. Se por acaso permanecer silente ou não trouxer qualquer tipo de justificativa, aí vai do critério do juiz em entender
se infringiu alguma norma ou não. Mas, de imediato, a minha sugestão é para que não seja aplicado qualquer tipo de penalidade. Tudo bem. Bom, para fazermos nossa última rodada aqui antes das considerações finais, desembargador Nair, eu queria abordar uma questão que foi até objeto depois de um disciplinamento da nossa corregedoria, que diz respeito à questão das alternativas ao rito trabalhista, porque a princípio nós teríamos lá, a princípio pela lei nós teríamos uma audiência una, inclusive com prolação de julgamento na mesma ocasião, mas como regra na praxis trabalhista, nós teríamos ou uma audiência una ou uma audiência inicial, onde seria apresentada a defesa, depois a reforma trabalhista permitiu a apresentação de defesa antes, mas a verdade é que abriu-se daí, em caráter administrativo, a possibilidade do juiz dispensar essa audiência inicial, dar o prazo para apresentação de defesa e já designar uma audiência de instrução, se necessário, né? Se não fosse necessário, nem isso. E nesse cenário aqui, assim, o entendimento da corregedoria o juiz pode adotar esse critério, mas observa necessariamente o CPC, ou ele está num campo de liberdade, fixa o prazo judicial que bem entender e vamos nessa, porque é tudo regra judicial e não legal nesse caso. Como é que a corregedoria tem visto essa questão? Veja só, Roberto, esse foi um ponto que gerou muito pedido de providência na corregedoria, porque nós estávamos, os juízes de primeiro grau estavam adequando o procedimento ali do Código de Processo Civil e fazendo uma adequação às normas da CLT, ou os prazos que normalmente se cumpre com base na CLT. E isso estava gerando uma série de percalços e também o advogado não saber exatamente como ele deveria proceder ali, qual o prazo que deveria observar. Então, houve uma recomendação da corregedoria e essa possibilidade de adoção já veio nas resoluções do CSJP, né, do CNJ, que se poderia optar pelo procedimento 385, mas que fosse observado de uma forma integral, porque nós estaríamos ali criando um outro procedimento que seria um procedimento híbrido, né, adequando a um tipo de norma e a outro tipo de norma. Então, houve essa recomendação da corregedoria em função de uma série de pedidos de providência para que se observasse o juiz optando pela aplicação do procedimento contido no Código de Processo Civil, no 385, fosse observado por inteiro o artigo, e não adequando aos outros prazos normalmente praticados na norma trabalhista. E também, eu só queria com relação às intimações, que o Paulo ele trouxe essa informação, e aqui também a resolução 318 do CNJ, ela resolveu essa situação do prazo para intimação, mas dando preferência ao meio oficial, né, ao DGET, mas dando 5 dias úteis no mínimo para entre a intimação e o ato, 5 dias úteis. Então, é uma resolução nova do 318 do CNJ. Tudo bem. Marcos, também antes das nossas considerações finais aqui, você mencionou antes, olha, tem algumas audiências e alguns atos que podem ser praticados sem maiores dificuldades. Até mencionou a questão da oitiva de partes, a questão da audiência inicial, a audiência de encerramento. Você acha, como é que eu posso colocar essa questão? Você acha relevante a manutenção dessas modalidades de audiência no cenário atual? Por exemplo, fazer uma audiência inicial ao invés de simplesmente dar o prazo para a defesa, fazer uma audiência de encerramento ao invés de simplesmente dar prazo para razões finais. Você enxerga utilidade nesses atos ainda que telepresencialmente? Olha, para ser bem sincero, eu acho que o melhor seria a gente ter uma audiência só, né? Ter apresentado defesa em secretaria e a gente ir para a audiência, já fazer uma audiência de conciliação e instrução. Como havia um projeto de lei apresentado, acho que esse projeto foi até arquivado, se não me engano, deve ter sido arquivado, que era da deputada Flora Martins, ainda muitos anos atrás, que mudava o rito de audiência trabalhista, que era a apresentação de defesa em cartório, né? E uma audiência de conciliação e instrução e julgamento, né? Conciliação, instrução e julgamento, que eu acho que seria mais proveitoso. Eu acabo fracionando, fazendo audiência bipartida, que se fala, né, inicial e instrução,
porque eu acho a audiência una ela muito injusta para a parte autora no atual cenário, no meu modo de ver. Por quê? Explico. Por exemplo, se eu vou marcar uma audiência una, eu vou fazer ela una. Não vou marcar una para inglês ver. Né? Então, vou marcar uma audiência una de banco para depois chegar lá e dar adiante da quantidade de documentos do artigo. Então, se eu vou marcar una de banco, vai ser una. Então, o cidadão vai ter que chegar lá e vai ter que se manifestar sobre os documentos. Né? E vai ter que ser na hora, porque eu vou ter que saber quais são os pontos controvertidos, porque eu não vou produzir prova inútil. Então, eu acho muito, muito injusto, né, com o advogado do autor e com o autor dessa situação. Então, eu prefiro bipartido. Então, nesse ponto, eu acabo vendo uma certa utilidade na audiência inicial. Né? E para você tentar uma conciliação, porque, por exemplo, no interior, a gente consegue muita conciliação na audiência inicial. A gente consegue porque os advogados acabam se conhecendo. Aqui em Cascavel, por exemplo, em muitos casos, eles acabam não apresentando nem a defesa, porque os advogados já se conversam previamente, já meio que entabulam o acordo, chegam na audiência, já fazem o acordo, e nem o advogado réu não tem trabalho de fazer a defesa. Então, há uma certa, eu vejo uma certa utilidade nesse tipo de audiência. A de encerramento, realmente, é uma audiência que poderia ser totalmente eliminada. Não elimino-a, por quê? Por causa da última proposta conciliatória obrigatória, para depois o cidadão não vir com aquela alegação de nulidade pela última proposta conciliatória. Né? Faz tempo que eu não vejo nenhum processo anulado por causa disso, mas já vi. Né? Eu não tive caso meu, mas vi processo anulado, porque não constou lá da ata a última proposta conciliatória rejeitada. Então, assim, ainda tem essa situação. Mas, no modo de ver, o encerramento podia ser eliminado de vez. Né? Não é nem só nesse momento. Não, nem só nesse momento, é para sempre. Mas isso é uma questão que, obviamente, a gente vai acabar refletindo depois, né? Porque, por mais que determinadas medidas que a gente esteja fazendo agora sejam medidas temporárias, emergenciais, algumas lições ficam, né? E acabam fazendo a gente refletir, pelo menos, sobre a forma como nós fazíamos as coisas. Mas você vai ter uma coisa, eu acho que tem uma coisa muito interessante que nós vamos tirar dessa situação, que é uma situação totalmente diferente que nós estamos vivendo, que nas nossas gerações, e eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não viveu uma situação semelhante a essa, pelo menos. Eu não vislumbro um cenário semelhante a esse. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, nós vamos tirar grandes lições e nós vamos refletir sobre muitas coisas que nós fazíamos, o modo como nós fazíamos, vamos repensar se realmente aquele modo é o melhor. De repente vamos achar outras saídas, vamos ver outras maneiras de fazer as coisas de uma forma mais eficaz, mais célere, mais econômica. Pelo menos eu acho que esses momentos de grande, digamos, crises, eles fazem a humanidade repensar um pouquinho os seus caminhos. Bem, Paulo, a gente está falando aqui da questão da ordem nas audiências, mas esses atos eles têm afetado outras questões, outros atos também. Um deles, para pegar uma disputa muito tradicional também no processo do trabalho, diz respeito às perícias. Porque há alusões a se fazerem os atos periciais independentemente da realização das audiências, e isso traz é uma discussão muito antiga, eu acho que desde que o direito do trabalho se conhece, né? Se as perícias devem ser realizadas antes ou depois da audiência de instrução. Não, aqui a perícia é só um exemplo, né? Nós temos outras situações, determinadas diligências, inspeções, mandados de constatação, né, que tem que se deslocar, alguns deles prejudicados pela impossibilidade de exercício presencial, algumas perícias prejudicadas por conta da próprio fechamento da empresa. E eu gostaria que nesse tema aqui, se fosse possível, a tua opinião em duas questões. Primeiro, se é o caso realmente de se começar, independentemente do entendimento prévio do magistrado, mas por questões circunstanciais, determinar a realização da perícia antes da instrução, sabendo, contudo, que a perícia necessariamente tem que ser acompanhada ou tem que ser oportunizada a possibilidade de participação da parte autora, do seu advogado, do assistente técnico, parte ré, e, enfim, envolve bastante gente a prática do ato. E segundo, a possibilidade ou não da perícia ser realizada também ela remotamente. Nós tivemos uma manifestação muito contundente da Sociedade Brasileira de Peritos aí contrária a essa possibilidade, mas não sei como é que você enxerga isso. Roberto, nós temos aí um pequeno detalhe. Eu, por praxe, normalmente aqui nas audiências, nos processos em que atuo,
eu tenho por normal designar as perícias antes das audiências de instrução para a colheita da prova oral. Eu acredito que, por uma questão de prática e utilidade, nós chegamos já à audiência de instrução com várias questões resolvidas por ocasião da perícia. No momento atual, eu não vejo como a gente avançar muito nessa discussão de designamos perícia ou audiência de instrução antes, porque é difícil designar qualquer uma das duas, pelos motivos que nós acabamos de colocar aqui em toda essa nossa conversa. Então, ou seja, se nós não temos como designar uma audiência de instrução, porque reuniríamos várias pessoas, não teríamos o controle, talvez a perícia tivéssemos o mesmo problema. A perícia, entretanto, ela, inclusive a perícia telepresencial, não sei se eu poderia chamar dessa forma, ela foi regulamentada para a Justiça Federal pela Resolução 317, se eu não me engano, do CNJ, onde eles têm feito agora as perícias para os benefícios previdenciários, para que as pessoas não fiquem desassistidas ou os processos aguardem em razão da ausência, da impossibilidade de se fazer perícia. Então, até mesmo nas audiências de conciliação que eu fiz durante esses últimos 2 dias, eu conversei com as partes, isso trazendo uma experiência prática, sobre a possibilidade de se realizar as perícias que eles estavam postulando. E, para minha surpresa, todos eles foram favoráveis à realização da perícia, tanto o autor quanto o réu. Se eles são favoráveis à realização da perícia, penso eu que eles têm mais condições de avaliar os impactos na saúde deles mesmos do que o próprio magistrado. Então, se eles anuíram com a realização da perícia, ela vai ser realizada para atender aos interesses deles. Agora, não acharia razoável, por exemplo, se for determinar uma perícia no hospital nesse momento. Mas, ainda acho que resguardaria ao consenso das partes, entendeu? Compreendo, sim. Bom, é óbvio que esse tema que nós estamos tratando hoje poderia render uma live muito maior do que essa. Eu acho que só para responder as problemáticas do Paulo já dá para fazer umas 2 lives na sequência, mas infelizmente nós temos que respeitar. Isso aí a gente deixa para a doutora Nair na corregedoria. Fora da live. Então, para nós podermos respeitar o tempo previsto aí, eu gostaria de passar aí uma última palavra para os nossos participantes, para suas considerações aí finais, aí, seus boa noite para todos aí. Desembargadora Nair, a palavra é sua. Em primeiro lugar, quero agradecer novamente a você, Roberto, pela tua iniciativa, aos meus queridos colegas aqui que dividiram essa live, foi minha primeira vez, né? A primeira é sempre a gente não fica marcada, né? Você também, Marcos, então somos todos novatos, não é? Eu acho que eu debutantes. Você já tinha feito, Paulo? Não, eu acho que é a primeira também, viu, doutora? Então, mas são 3 debutantes aqui. É verdade. Mas vejam só, eu quero agradecer e parabenizar a magistratura do Paraná. Eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo de magistrados, porque vocês realmente brilham, vocês têm iniciativa, vocês têm criatividade, vocês têm produtividade, aproveitar esse período para realmente produzir, liberar o que poderia ser liberado, não é? Foi um esforço tremendo de todo o Estado, de todos os magistrados. Então, eu só tenho aqui para registrar os meus parabéns a vocês, agradecer, porque realmente ser corregedor no Estado do Paraná não é difícil, porque a magistratura ela é ímpar aqui. São casos muito pontuais que nós temos de dificuldade, mas também nenhuma dificuldade que se assemelha ao problema da instrução na até videoconferência. São coisas mais simples para a gente resolver. Então, gostaria muito de deixar registrado aqui esse parabéns a todos vocês e agradecer. E contar com vocês para que a gente possa criar juntos. Eu estou aberta a sugestões, aberta a todo tipo de iniciativa de vocês. Eu só peço que, neste momento, a gente tenha cautela, como o Paulo bem colocou ali, aquela situação, né, da aplicação das penalidades,
e bom senso, né? Com isso, acho que nós vamos enfrentar esse período e vamos retornar maiores do que nós entramos nele, não é? E vamos ter que fazer isso porque virá um período de muito trabalho pela frente. Então, muito obrigada, Roberto, por essa oportunidade e estou sempre à disposição de todos os magistrados na Corregedoria, como toda a minha equipe. Uma boa noite e um abraço a todos. Nós agradecemos. Marcos? Também queria agradecer ao Roberto aí pela oportunidade de participar dessa live, elogiar pela iniciativa, agradecer a doutora Nair pelas palavras aí elogiosas a todos os magistrados do Paraná e dizer que eu tenho orgulho de pertencer à magistratura do trabalho dela na região e cumprimentar a todos, cumprimentar o Nadai também e desejar uma boa noite a todos e esperamos que em breve estejamos nas nossas audiências presenciais de volta. Com certeza, E toda essa problemática resolve. Ansiamos por isso. Ansiamos. Paulo Nadai? Doutora Nair, Marcos, Roberto, obrigado pela oportunidade de estarmos longe, mas juntos, através de uma videoconferência. Pudemos trocar ideias, trazer problemas e talvez o melhor que a gente pôde trazer para a sociedade e para quem está nos assistindo é mostrar que estamos atentos aos problemas e que vamos buscar soluções para atender da melhor forma possível as demandas que nos são colocadas. Então, gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo e um bom decorrer de semana. Né? Obrigado, Paulo. Eu costumo brincar que o processo é, não o que o CPC diz que ele é, mas aquilo que o PJE permite que ele seja. E atualmente o processo acaba sendo o que as audiências telepresenciais estão permitindo que ele seja, né? E isso cria um outro processo, uma outra realidade. Até eu estava, para manter a nossa tradição de citações aqui, eu estava com Laranja Mecânica aqui do Anthony Burgess. E o Anthony Burgess, ele coloca na boca do Alex, o protagonista sociopata, psicopata da obra, e em um determinado momento ele fala que é engraçado como as cores do mundo real só parecem realmente verdadeiras quando elas são vistas através de uma tela. Vamos torcer que a gente consiga ainda continuar vendo o mundo real pelo que ele é e não pelo que a tela nos mostra depois de tudo isso, não é verdade? Eu gostaria uma vez mais de agradecer a presença de todos vocês aqui que participaram e aceitaram o desafio de tratar desse tema. Novamente, o prestígio de todos os nossos espectadores, seja aqueles que nos assistem ao vivo, seja aqueles que assistem depois da gravação. É em função de vocês também que nós fazemos todas essas atividades para trazer esse debate, trazer essas ideias, contribuir para a discussão que certamente não começou aqui e também não vai terminar aqui, é apenas uma contribuição adicional para todos esses temas e já convidá-los na segunda-feira que vem, voltando à nossa sistemática tradicional com as nossas lives nas segundas-feiras às 18h30, para nós debatermos um outro tema espinhoso, que é a questão das férias e das licenças remuneradas durante esse período de pandemia, com uma participação de um quadro feminino, inclusive, com a participação das juízas Sandra Sade, da juíza Kelly Cristina e também da juíza Cíntia Gucci. Aguardamos vocês na segunda-feira que vem. Obrigado a todos que participaram aqui conosco também. Nós vamos ficando por aqui e até mais, hein?